A Justiça do Rio de Janeiro anula a sessão que elegeu o deputado Douglas Ruas, do PL, como presidente da Alerj. Rodrigo Viga aqui com a gente. Qual foi a justificativa e como você disse nessa semana aqui pra gente, que o Rio de Janeiro não é para amadores. Boa noite, bem-vindo, meu caro Viga. Fala, Tiagão, boa noite para você, para minha amiga Denise, para a querida Dora, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Meu caro Tiago, pensa numa confusão. Vai lá e multiplica por 5. Multiplicou? Agora eleva a 10ª potência. Esse é um cenário político-eleitoral de momento no Rio de Janeiro. O Rio hoje esteve na iminência, viu, Tiago, ouvinte espectadores internautas desse jornal Jovem Pan, de ter o seu terceiro governador em apenas uma semana. Então, vejamos, Cláudio Castro era governador até segunda-feira, quando renunciou ao cargo, porque já sabia que na terça-feira seria cassado e se tornaria inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral. Quem assumiu interinamente, na chamada dupla vacância, foi o presidente do TJ, desembargador Ricardo Couto, que quer se livrar o mais rápido possível desse abacaxi, dessa dor de cabeça. Pois bem, numa tramitação a jato, numa votação relâmpago, foi eleito para como presidente da Alerj nesta quinta-feira, Douglas Ruas, que é do Partido Liberal. Em tese, ele assumindo a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro na vaga de Rodrigo Bacelar, que também foi punido pelo TSE na última terça-feira, ele estaria na chamada linha sucessória de Cláudio Castro. Consequentemente, poderia assumir o governo do Estado nesta quinta-feira. Porém, contudo, entretanto, todavia, como diz a norma culta da língua, a oposição se movimentou. Por trás da oposição está o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e também o seu partido, o PSD. Entrou com um recurso no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e conseguiu uma decisão liminar anulando aquela votação que culminou com a eleição numa tramitação relâmpago de Douglas Ruas. Douglas Ruas foi secretário de Cláudio Castro, é um deputado estadual aqui do Rio de Janeiro. O pai dele é prefeito de um dos maiores colégios eleitorais do estado, o município de São Gonçalo, Capitão Nelson, e tem planos de ser candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro na eleição direta de outubro desse ano de 2026. Qual foi a argumentação da Justiça do Rio de Janeiro, Tiago, ouvinte espectadores e internautas da Jovem Pan? Que houve vícios, houve irregularidades nessa votação relâmpago e que é preciso fazer a chamada retotalização, ou seja, o recálculo dos votos das eleições de 2024, melhor, 2022, uma vez que Rodrigo Bacelar teve quase 38 mil votos. Isso precisa ser recalculado, redividido, porque vai influenciar na formatação e formação das bancadas dentro do Parlamento Fluminense. O TRE do Rio de Janeiro vai fazer essa retotalização na próxima terça-feira. Pois bem, devemos ter 2 governadores na semana e também 2 governadores até a semana que vem, até saber como é que esse trâmite vai se desenrolar. Lembrando também, viu, meu caro Tiago, ouvinte, espectadores internautas da Jovem Pan, só para concluir e só para finalizar, que por trás, como eu disse, de todo esse movimento tem o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, ex-prefeito, né, candidato prévio ao governo do estado do Rio de Janeiro. É preciso saber também como é que vão ficar as regras para a chamada eleição indireta para a escolha do governador tampão, porque vamos trabalhar apenas com uma hipótese, que na terça-feira da semana que vem, o TRE, após a retotalização, permita uma eleição a jato para a presidência da Alerj, Douglas Ruas, novamente eleito, só que ele teria que se descompatibilizar do cargo até o dia 4 de abril, porque tem em mente, nos planos do campo da direita, ser candidato na eleição direta lá na frente em outubro. Se não fizer dentro do prazo legal, a depender do que vai decidir o STF, ele não poderia tentar a governança ou o governo do estado do Rio de Janeiro em outubro de 2026. Eu sei que é complexo, eu sei que é confuso, eu tento ser o mais didático possível, mas a conta é essa. Pega a confusão, multiplica por 5 e eleva a 10ª potência, meu caro Tiago. Pois é, Rodrigo Viga, muito bem explicado. Por sinal, como sempre, bom descanso. A gente volta a se falar na nossa programação. Deixa eu chamar primeiro a Dora Kramer, já o Vilela, para analisar a questão jurídica. Ô Dora, o Viga fala em confusão, difícil de entender, hein? Mas dá para resumir, porque é o espetáculo da transgressão e da malandragem, né?
desde a atitude do ex-governador Cláudio Castro, tentando dar um drible na justiça, até essa atitude da Alerj de fazer ali, improvisar uma eleição rapidinho para ver se conseguia que o novo presidente da Alerj fosse imediatamente reconhecido como o governador tampão, o primeiro na linha de sucessão. Não deu certo, claro, porque a justiça não é tonta. Olha, é uma tragédia isso que acontece no Rio de Janeiro. E mais, na eleição direta, isso vai cair na mão do mesmo grupo do governador e do ex-presidente da Alerj, ambos condenados, Cláudio Castro e Rodrigo Bacelar. Por quê? Porque eles têm maioria na Assembleia, são 70 deputados e eles têm maioria. Portanto, até a eleição de outubro, o Rio de Janeiro ainda fica nas mãos desse mesmo grupo. Isso, de um lado, pode favorecer o ex-prefeito Eduardo Paes, a candidatura dele, mas, de outro, põe a máquina do Estado na mão desse pessoal. E aí, claro, evidentemente que essa máquina será usada para tentar ganhar a eleição de outubro. O mesmo motivo pelo qual acaba de ser condenado, ou melhor, acaba de ser condenado Cláudio Castro, porque o Rodrigo Bacelar foi um pouquinho pior, por ligações com o Comando Vermelho. Olha só, próximo governador do Rio de Janeiro tem o desafio de quebrar essa escrita que já está, que cobre de vergonha o Rio de Janeiro. Há 30 anos que elegemos governadores que ou são cassados, ou sofrem impeachment, ou são presos, a maioria presos. Ô Vilela, para a gente entender, se o presidente da Alerj eleito for o governador nesse período, tem ou não tem eleição do mesmo jeito? Por que a eleição é indireta? Olha, Tiago, o ponto é que se o governador for o presidente da Alerj, no caso Douglas Ruas, por exemplo, ele irá para as eleições de outubro na condição de candidato à reeleição. Por isso não há que se falar em a necessidade da desincompatibilização. Agora, caso essa decisão, essa possibilidade de uma eleição feita dentro da Assembleia, ela seja depois do dia 4 de abril, aí, naturalmente, ele, em sendo candidato a governador, como já se posicionou outras vezes, não poderá assumir o cargo dentre aquele período de 6 meses das eleições. Portanto, fica a necessidade, e se justifica, de alguma forma, essa ansiedade que foi a vida hoje no plenário da Assembleia Legislativa do Rio para se tomar uma posição estapafúrdia, rápida, com 1h20 depois, com a convocação 1h20 depois da publicação no Diário Oficial. É algo realmente que mostra a ansiedade, o botar os pés pelas mãos, e fica evidente que o judiciário, que aliás o governo do Rio de Janeiro hoje está nas mãos do presidente do Tribunal de Justiça, é importante a gente lembrar, e o judiciário não seria conivente com uma prática dessa e, portanto, vai ter sim que esperar a totalização dos votos, que nesse andar das coisas vai acabar demorando um pouco, de maneira que muito dificilmente esse tipo de manobra ou essa eleição poderá acontecer até o dia 4 de abril. O presidente